Olá, geminianos, como estão? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma leitura do mês de agosto de 2020, válida para todos os geminianos de Sol, Lua ou Ascendente. Recomendo que vocês assistam essa leitura mais uma vez ao final do mês, tá? Porque a compreensão da mensagem vai se alterando com o passar do tempo, tá bom? Vamos lá, Gêmeos. Agosto de 2020. Seis de espadas num dos panos de fundo. Daqui a pouco a gente fala dele, tá? Vamos tirar as outras cartas. Gêmeos, agosto de 2020, parte afetiva, parte material. Dez de ouros, momento de transição, que pode ter a ver com a família ou um momento de transição que pode ter a ver com a sua vida material, trabalho, algo nesse sentido, tá? Vocês têm um caminho a percorrer até chegar nessa estabilidade, nessa prosperidade aqui do 10 de ouros, né? Vamos lá. Parte geral. Nova visão. O avarento. A participação. O louco. E a voz interior. Essa carta aqui é o enforcado, 4 de ouros, 4 de paus, o louco e a sacerdotisa. A leitura abre e fecha com duas cartas mais quietas, vamos dizer assim. E essas cartas aqui também são cartas um pouco mais paradas, né? Só que o louco tá aqui pedindo um movimento louco, né? Pedindo uma saída de zona de conforto, porque tem uma zona de conforto aqui. Aqui, essa primeira carta aqui que abre a leitura de vocês é uma energia, geralmente eu associo essa primeira carta com o passado, então é algo que vocês vêm trazendo, tá? A carta do enforcado, ok, é uma carta que fala de algo que tá parado, que tá suspenso momentaneamente, né? De toda forma, a carta do enforcado, né, nos tarôs tradicionais, o personagem da carta, ele não tá enforcado, ele tá pendurado de cabeça para baixo. Então, essa carta por si só já mostra essa saída de zona de conforto, porque estar pendurado de cabeça para baixo não é algo confortável. Então é como se vocês já estivessem sendo preparados para isso, para sair aqui de uma situação que é confortável para vocês, seja a situação boa ou ruim, né? Porque muitas vezes a gente se acomoda em situações que nem sempre são boas, mas a gente está ali acomodado, não faz nada de diferente, simplesmente pela acomodação mesmo, né? E aqui é um arcano maior, então é como se, né, vocês já estivessem sendo mexidos, trabalhados no sentido de mudar alguma coisa, né? Inclusive mudar a visão. Aqui essa carta chama-se Nova Visão, né? O personagem, como eu disse, vem de cabeça para baixo nos tarôs tradicionais, é para isso mesmo, ter uma nova visão, agir de uma forma autêntica, diferente do resto, da maioria, né?
É claro que pode ter acontecido algo aqui que travou um pouco, pode, né? Às vezes acontece algo fora do nosso controle. De toda forma, essa carta é um arcano maior, ela tem um aprendizado por trás, no sentido de enxergar as coisas de uma forma diferente, no sentido de sair da zona de conforto, tá? Essas cartas aqui, para mim, de número 4, elas são muito zona de conforto, né? 4 de ouros, 4 de paus, são cartas que mostram uma estabilidade, são cartas que mostram algum apego, mas também mostra aqui parcerias, enfim, tá? Agora, aqui e aqui, essas duas cartas refletidas aqui, né? O 4 de ouros e o louco, porque o 4 de ouros, o avarento, né? Que é o nome dessa carta nesse tarô, é alguém que guarda as coisas para si, né? Que não mostra, que não se mostra, né? Eu acho que eu já falei zona de conforto. Eu mal comecei a leitura e já falei a expressão zona de conforto tantas vezes que eu tô tentando evitar, mas tá difícil aqui, né? Mas é uma espécie de proteção, né? É uma espécie de resguardo, vamos dizer assim. Só que o louco tá aqui pedindo uma atitude diferente, tá? Tem uma questão aqui também de combinar, porque temos na leitura duas cartas de autenticidade, né? A carta do enforcado é uma carta de autenticidade, a carta do louco é uma carta de autenticidade, de coragem, né? Porém, a sacerdotisa é uma carta mais silenciosa, mais misteriosa, né? Essa sacerdotisa pode estar falando aqui, por exemplo, de você fazer algo, de você ter uma atitude, sim, está sendo pedido uma atitude aqui, porém há uma necessidade aqui de manter um certo segredo, um certo silêncio, tá? Inclusive ficou implícito aqui implícita a carta do mago, né? Aqui temos o 0, o 2, o mago ficou aqui. Porque o louco, ok, é uma carta de coragem, mas é o arcano número 0, fala de infinitas possibilidades. Agora, o mago é o mago realmente já mostra uma ação, já mostra uma manifestação, algo mais concreto, né? E na sequência, a sacerdotisa, que é esse silêncio, esse mistério, sabe, de não sair contando tudo para todo mundo, guardar um pouco as coisas para si, mas não guardar no sentido de ficar numa zona de conforto, é guardar aqui no sentido de um certo silêncio, um certo mistério, tá? Mas uma atitude é necessária, ok? O louco e o mago aqui de forma implícita. O centro da leitura de vocês é um 4 de paus, que fala aqui de parcerias, então, pessoas ao seu redor que te apoiam, tá? Vamos seguir em frente. Vocês sabem que no final da leitura eu vou fazer os cruzamentos das cartas e aí nós teremos mais informações, tá? Então, assistam até o final. Parte afetiva. A morte, a justiça, o valete de paus, cavaleiro de paus e roda da fortuna. Movimentação aqui, bastante movimentação aqui nessas últimas 3 cartas, né? A leitura abriu com a carta da morte, como eu disse, a primeira carta eu associo com o passado e fala aqui de alguma transformação, né? Essa transformação, por exemplo, para quem estava solteiro, né? Essa transformação pode ser no sentido de ter aparecido alguém, né? Para quem está no relacionamento, não se assustem, né? Não vou dizer aqui que um relacionamento acabou. Pode até ser para alguns, né? Mas numa leitura geral, eu vou falar aqui que essa carta fala de transformação, tá?
alguma transformação aconteceu na sua vida, seja em qual área for, mas que de alguma forma afeta aqui a sua vida emocional, a sua vida afetiva, tá? Seja que transformação foi essa, né? Pode ser algo mais pessoal ou pode ser algo do casal, realmente, enfim. Adapte para a sua vida. O centro da leitura é uma carta que geralmente fala de alguma novidade, tá? Alguma comunicação, uma renovação de energia, que também essa figura do valete me lembra muito aqui o louco, é uma energia jovem, é uma energia curiosa, criativa, enfim. E é de paus, né? Paus é o naipe do elemento fogo, então tem uma questão de paixão aqui também. Por isso que eu tô falando de uma renovação, né? Especialmente aqui com a carta do Valete, que inicia as cartas dos arcanos da corte, né? Essa justiça que vem aqui logo após a carta da morte, veja que isso aqui é forte, né? Dois arcanos maiores, para alguns, né? Justiça, roda da fortuna, alguma questãozinha kármica, mas não levem o kármico aqui para o sentido negativo, não, tá? Mas assim, alguma coisa que está acontecendo nesse momento na sua vida que é para ajustar, que é para equilibrar a balança aqui, tá? A justiça muitas vezes é uma carta que vem na leitura para falar que a gente colhe aquilo que a gente planta, que a gente está colhendo aquilo que nós plantamos, nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos em algum momento também, né? Então, se você está vivendo um bom momento na sua vida afetiva, você fez um bom plantio, vamos dizer assim, né? Se não, coloque a mão na consciência, mas assim, quando a gente fala de karma, pode ser coisa dessa vida, pode ser de outras, né? De toda forma, vem aqui alguma questão de justiça. Justiça, seja ela divina, seja ela justiça do poder judiciário para alguns, né? A leitura vem mostrando aqui uma movimentação, tá? Conversas, atitudes, aqui tá mais para mensagem, porém aqui tem uma atitude. Isso pode ser da sua parte com relação a uma outra pessoa, de outra pessoa com relação a você, tá? Aqui, nessa leitura, não é para todo mundo isso que eu vou falar, mas está muito forte aqui para sabe esse tipo de relação que vai e volta e que não se fixa na sua vida, né? Então, se você tem um relacionamento sério, fixo, essa parte da leitura que eu vou falar agora não é para você, é apenas para quem se identificar, né? Porque tá muito forte aqui, por exemplo, uma pessoa que se foi da sua vida e que agora volta, mas que tem essa mesma tendência. Então, para essas pessoas para as quais eu estou falando agora, muito cuidado com esse tipo de pessoa, ou para você ser também esse tipo de pessoa na vida de alguém, né? Porque ok, se for alguém que volta para sua vida e que tem essa atitude muito descomprometida, não quer nada, né? Vem para sua vida, depois vai embora, depois vem de novo, lei do retorno vai agir na vida dessa pessoa. Agora, se for você essa pessoa, digo o mesmo, né? Então, dado esse recado para algumas pessoas, para quem está solteiro, tem novidades aqui. Só fica atento com isso que eu acabei de falar. Para quem está num relacionamento sólido, estável, isso aqui vem falando de movimentação, vem falando de paixão, movimentação na vida, né? Embora a gente tenha visto aqui algumas cartas mais paradas
na parte superior da leitura, né? Aqui a gente está vendo claramente uma maior movimentação, pode ser aqui do meio do mês para frente, né? Vamos para a parte material, trabalho, dinheiro, negócios, carta do carro, 8 de ouros, 4 de ouros novamente, 8 de espadas e As de ouros. As cartas são positivas. Esse 8 de espadas ele não é uma carta positiva, porém é uma carta que fala dos seus pensamentos, né? O tipo de pensamento que você nutre. Porque as cartas que estão ao redor desse 8 de ouros, desse 8 de espadas, são ótimas. Então aqui tem muita paranoia, medo, né? Por exemplo, medo de perder o emprego, algo assim nesse sentido, né? Medo de não receber um dinheiro, medo do dinheiro não dá para pagar as contas, alguma coisa nesse sentido, algum medo, algum receio, né? 8 de espadas, tá? Mas as cartas que estão ao redor, não tem nenhuma carta aqui falando que você vai ter uma perda, que você vai sofrer algo, muito pelo contrário, tá? A leitura já abre aqui com a carta do carro, falando, o carro é uma carta de foco, de meta, de progresso, enfim. Então, vocês indo nessa direção, né? A leitura abre o carro mostrando vocês indo, seguindo aqui numa direção, né? Numa meta, trabalhando para isso. O 4 de ouros no centro da leitura é uma carta de estabilidade, é uma carta de número 4, porém, como é uma carta que mostra um apego, né? Esse apego mostra que no fundo, existe um medinho aqui também nessa carta, né? E aí logo em seguida vem o 8 de espadas. Mas não se preocupem, tá? O As de ouros termina a leitura. Tanto o As de ouros, quanto o 4 de ouros, quanto o 8 de ouros são cartas extremamente positivas a nível material. Aqui pode chegar alguma coisa, né? Pode ser um dinheiro para alguns, um trabalho para outros. Realmente não há energia de perda aqui na leitura. Muito pelo contrário, tá mais para ganho do que para perda, tá? Se houve alguma perda na sua vida em algum momento, houve, né? Foi no passado. Aqui nessa leitura não aparece nenhuma perda, tá? Então, não vale a pena alimentar esse tipo de pensamento que não vai te ajudar a manifestar nada, né? O medo é uma energia de baixa frequência, baixíssima frequência. Então, não se sintonizem aqui com essa carta, tá? Vamos fazer os cruzamentos. Aqui nos cruzamentos, eu não vou falar desses temas. Eu vou misturar as cartas todas e vamos ver quais as mensagens que vêm agora, tá? Então, primeira coluna, que tem a ver com o passado, o enforcado, a morte e o carro, 3 arcanos maiores. Então, mostrando aqui que vocês vêm de um momento importante na vida de vocês. De mudanças, de duas cartas que falam de mudança, né? A morte é uma carta de transformação, de metamorfose. O carro também é uma carta de mudança de direção, de pegar as rédeas da própria vida, ter uma meta, ter um foco e seguir em frente. E a nova visão, embora possa falar aqui de algum momento onde as coisas ficaram suspensas temporariamente, né? De toda forma, ela vem, como eu disse, com uma lição por trás, e é a lição de enxergar as coisas de um ponto de vista diferente, um novo paradigma, assumir uma postura diferente, uma postura mais autêntica diante da vida também, ter mais coragem, ser mais autêntico ou autêntica, tá? Bom, então, no passado aqui, cartas muito importantes, tá? Então, se vocês não aprenderam essa lição ainda, dá tempo, né? Se essas cartas estão na leitura, mesmo que elas sejam as primeiras cartas, elas aparecem na leitura porque essas energias ainda estão aqui presentes, tá? Logo em seguida, já entrando aqui mais na energia do mês de agosto.
o 4 de ouros, a justiça e um 8 de ouros. Então, essa coluna aqui está muito favorável para questões materiais, tá? Aqui cartas de solidez, de dedicação da sua parte também. Dedicação, solidez. Esse 4 de ouros é uma carta que muitas vezes fala que existe uma base sólida, né? A justiça fala muito de retidão também, né? De nós pesarmos muito na balança os prós e os contras, tomarmos decisões de uma forma mais racional, tá? Agora, um cuidado aqui, como a gente viu algumas cartas, tem uma questão aqui de zona de conforto e saída de zona de conforto, né? Então, apenas o cuidado aqui para não ficar demais pesando os prós e os contras na balança e não sair de cima do muro, tá? De toda forma, são 3 cartas positivas e favorece bem aqui, especialmente questões de vida material, trabalho, dinheiro, né? Principalmente trabalho, estudos também, tá? 4 de paus, valete de paus e 4 de ouros. O 4 de ouros aparece aqui novamente, né? Duas cartas. Aqui o 4 de ouros e o 4 de paus, e aqui novamente o 4 de ouros e o 4 de paus. São cartas boas, uma base sólida, boas parcerias, mas ao mesmo tempo aqui uma novidade, né? Uma energia nova, um gás novo. Me dá uma sensação aqui de vocês mesmos, né, renascendo aqui, ganhando uma nova energia, um novo gás, né? Vocês têm apoio, vocês têm uma base sólida e isso é favorável, né, para isso que vocês querem fazer, seja lá o que for, tá? Aqui, louco, cavaleiro de paus e 8 de espadas. Então, essa carta do louco com o cavaleiro de paus sugere aqui uma movimentação. Uma movimentação mesmo, uma atitude, tá? Só que existe aqui um medo. Lembra que eu falei que essa carta aqui do 8 de espadas tem a ver com a mente, com os pensamentos, né? Então, não se deixem bloquear pelos seus próprios medos, tá? Aqui há realmente um encorajamento aqui no sentido de ter uma atitude em alguma situação da sua vida, cada um vai saber. Lembrando que é uma leitura mensal, algumas mensagens já vão fazer sentido de início, outras apenas mais para o final do mês. Então, por isso, assistam a leitura mais para frente novamente, tá? O medo pode paralisar, só que temos 2 cartas aqui de coragem, então, né? E sendo que uma delas é um arcano maior, então ela se sobrepõe aqui ao 8 de espadas, tá? Aqui é se der medo, vai com medo mesmo, tá? Sacerdotisa, roda da fortuna e as de ouros, né? Então, isso aqui, veja bem, roda da fortuna com as de ouros. Isso para mim é uma oportunidade na sua vida. Tem algo na sua vida, pode ser algo aqui mais para frente um pouco, que é uma oportunidade. Então, só que vai exigir da sua parte coragem, né? E você pode até fazer um silêncio aqui, não precisa contar isso, esse seu projeto, essa situação aqui que demanda de você coragem, né? Você pode fazer um certo mistério, não contar tudo para todo mundo, né? E deixar para contar só quando já estiver manifestado, materializado, né? Quando já tiver dado certo, por exemplo, né? E se não der certo, o que eu acho difícil com essas cartas, né? Se não der certo, não conta para ninguém, mas aqui realmente me parece uma boa oportunidade
na vida de você, seja lá o que for. E vocês podem, por um período aqui, guardar, fazer um pouco de segredo, tá? Cruzando as cartas em X. Enforcado com as de ouros, então, a princípio, esse projeto, essa coisa nova, né? Um as, podia estar suspenso, parado, mas agora a gente está vendo que há uma necessidade de colocar isso em prática, tá? Agir de forma autêntica. E isso vai trazer para sua vida um as de ouros, um começo. O que que é um as de ouros, né? É um começo de algo, seja um relacionamento, seja um trabalho, seja o que for, que tem uma tendência de ser algo duradouro, que tem uma tendência de ser algo próspero, tá? O carro e a sacerdotisa, então você pode avançar em direção à sua meta, né, assim, focado mesmo, mas ao mesmo tempo guardando aqui um certo segredo, tá? O louco com o as de ouros aqui tem realmente muito a ver com trabalho ou com estudos, tá? Exigindo da sua parte que você se jogue nisso, se joga de cabeça, tá? Seja o que for. 4 de ouros e 8 de espadas é a zona de conforto que pode te bloquear, mas você já está vendo essa leitura, já fica atento a isso. São apenas pensamentos, né? Como diz a maravilhosa Louise Hay, são apenas pensamentos. 4 de ouros, 4 de paus. Ok, uma certa zona de conforto aqui, porém tem o valete aqui, que tem muito a ver com o louco, com o cavaleiro, né? De toda forma, isso aqui fala que você já tem uma base, né? Você já tendo uma base, você pode se lançar, tá? Para de ficar pesando tanto os prós e os contras, né? Essa carta é positiva, mas no sentido menos positivo é aquela carta de alguém que nunca para de pesar, nunca para de avaliar se algo é positivo ou negativo e não age, não sai de cima do muro. E aqui é para vocês saírem de cima do muro, tá? E o fundo da leitura, 6 de espadas. É uma carta que fala de transição, né? Só que aqui ele vem com um pezinho, né? Aqui nesse tarô ele chama fardo, mas é uma carta que mostra essa necessidade de se movimentar, né? Se movimentar na direção aqui, ó, do 10 de ouros, olha que beleza, 10 de copas, o louco novamente, né? É isso, vamos tirar a última carta. Para a gente finalizar a leitura. Gêmeos, agosto de 2020. Alegria e consciência no pano de fundo. Essa consciência me lembra muito um as de espadas, né? Que é uma carta que fala que a mente límpida, né? É um momento onde a gente vê a verdade de uma situação, onde a gente tem a certeza, né? A certeza daquilo que se quer, a certeza daquilo que não se quer também. Enfim, tá aqui como pano de fundo, tá? Fé abaixo aqui. E a carta que eu vou ler é a carta da alegria. Vamos lá. Alegria. A alegria sempre brota do nosso coração quando recuperamos a nossa inocência e leveza naturais.
Quando nos sentimos novamente puros como crianças, o riso vem como se fosse a música de nossa alma celebrando uma vida de descobertas. A alegria verdadeira não requer nada externo, ela simplesmente flui de dentro de nós como a água pura e intocada que brota da nascente, generosamente oferecida pela terra. A alegria é o presente mágico que nos ajuda a recuperar a leveza, a fluidez e a saúde na nossa vida. Rir, como se diz popularmente, é um dos melhores remédios. Se você quer de volta a sua alegria, não procure ao seu redor. Ela está e sempre estará dentro de você, brotando ininterruptamente, pura e cristalina, como quando você era criança e rir era algo fácil e natural. Pare a leitura por um momento e olhe ao redor como se tivesse acabado de chegar a este mundo. Olhe com os olhos da criança que existe em você e permita-se ser tocado pela beleza que existe em tudo. Perceba a riqueza das cores, a diversidade dos sons. Perceba o milagre que existe em tudo o que rodeia você neste exato momento. Perceba o quanto é maravilhoso o simples fato de você estar vivo neste momento. Esta carta veio para lhe dizer que chegou o momento de secar as lágrimas e abandonar o peso que você vem carregando pela vida. Deixe cair de suas costas o excesso de responsabilidade, a tensão, as preocupações da vida adulta. Deixe cair por terra as armaduras que você vem usando para se proteger. Enquanto você está lendo esta mensagem, existem energias angelicais assumindo o compromisso de proteger você, libertando-o para que você possa se reconectar com a pureza da sua criança. Todo o universo está vibrando alegria na sua direção. Talvez você sinta cócegas, quem sabe? Tente, neste momento, simplesmente brincar com essa ideia, como uma criança faria, e abra a porta do seu coração para que toda essa alegria inunde a sua vida com riso, magia e encantamento. É isso, geminianos. Terminamos a leitura. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se de assistir novamente ao final do mês. Excelente mês de agosto a todos vocês. Namastê.